Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por vivermos mais um dia maravilhosamente para nossa alegria e para poder oferecer ao nosso Senhor em glória ao seu nome. Hoje, dia 23 de junho de 2025, a nossa meditação trilhará pelo livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. E neste versículo nós encontramos: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que maravilha! A gente já começa tendo um direcionamento que o salmista nos estabelece, algo de uma primazia muito valorosa para a gente. Ele diz que a lei do Senhor é fiel, né? Refrigera a alma e dá sabedoria aos simples. Ou seja, o que a gente precisa, na verdade, era observar a lei do Senhor para que a gente possa ter essa sabedoria de uma forma simples e para que a gente possa ter a nossa alma refrigerada. Então, a gente já começa a perceber que o salmista trilha pelo caminho da obediência, mas a gente só pode trilhar por esse caminho se a gente perceber verdadeiramente, vamos dizer assim, o transitar, a mensagem do Senhor para a gente. Então a gente já tem clareza que para início de conversa é importante a gente entender a linguagem do Senhor. E aí o salmista, ele vai trazer que a linguagem do Senhor ela se expressa de diversas formas. E uma das formas que ela se expressa é pela sua própria criação, pela natureza. E a gente vai ver isso logo muito claramente, logo nos primeiros versículos sobre esse capítulo do livro de Salmos. E uma das primeiras percepções que nós temos é quando a gente mergulha nesse capítulo de Salmos, no versículo 1, a gente já tem uma mensagem também muito poderosa de como é que o Senhor começa a se estabelecer, ou seja, se comunicar com o próprio homem, ou seja, direcionar ele para que ele possa perceber a sua, vamos dizer assim, o seu agir, o seu querer, a como é a perfeição daquilo que ele se estabelece, porque a gente vai ver isso registrado no versículo 1, está escrito: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então a gente vê claramente, a gente vê que quando a gente olha para os céus, a gente consegue perceber a beleza, o poder, a grandiosidade de Deus, e dentro do limite desse céu, abaixo desse limite, que seria o firmamento, ou seja, por aquilo que nós temos aqui, sobre a face da terra, desde a criação do homem, ou todas as criações, entre oceanos, entre matas, animais, ou o próprio homem, a gente consegue ver que o Senhor, ele, vamos dizer assim, ele se comunica pela grandeza da sua própria criação. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. A gente consegue perceber que entre o versículo 8 e o versículo 10, o versículo 9, o salmista ele estabelece vários conceitos, ou vários adjetivos, ou várias, vamos dizer assim, vários conceitos daquilo que representa. Ele começa a falar sobre o temor do Senhor, ele fala sobre o caminho do Senhor e sua retidão, ele fala que os nossos olhos são alumiados. Interessante a palavra, né? Alumiados, dá uma ideia de iluminados, e é estranheza pra gente, ou alumiados pelo, vamos dizer assim, pela retidão e pela própria, vamos dizer assim, certeza e pela própria, vamos dizer assim, justiça de Deus. Então o salmista, ele vai agora trazendo que não só a criação, mas contra a própria palavra de Deus, também estabelece uma linha de comunicação com o homem. A partir do versículo 12, a gente consegue perceber que o salmista começa agora a estabelecer que essa comunicação de Deus pela sua criação e pela sua própria palavra leva ele a uma reflexão, uma meditação. E ele já começa no versículo 12 dizendo o seguinte: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que são me ocultos. E aí ele estabelece diz assim, que por ele próprio ele não tem condições de perceber as suas falhas, os seus erros, as suas imperfeições, aquilo que o distancia do Senhor. E ele pede para que ele seja expurgado. Expurgado é mais do que limpo, e que ele possa ser purificado, que ele possa ser realmente, vamos dizer assim, dentro do processo daquilo que a gente entende, justificado. Ou seja, uma purificação, quando a gente vê uma coisa expurgada, é uma coisa que passa por um processo de limpeza muito mais completo, muito mais profundo. E o salmista estabelece isso até mesmo para que ele possa não se encontrar em soberba, e essa soberba distanciá-lo e impedi-lo dele escutar ou entender a voz de Deus que se manifesta pela sua palavra e pela sua criação. E por fim, esse próprio salmista, depois dele reconhecer tudo isso, ele diz assim, que ele quer que aquilo que ele expresse, aquilo que ele manifesta no seu dia a dia, principalmente aquilo que a sua boca, né, a sua boca libera, seja o quê? Agradáveis ao Senhor, para que de modo que ele possa se colocar puro, limpo e de forma, vamos dizer assim, de forma perfeita diante de Deus, de uma forma digna. Se é que o homem possa, na sua natureza normal, ele se colocar de forma digna. Mas aí é alguém que já está se estabelecendo no próprio Senhor. E é esse que é o caminho, essa é a perfeição, é isso que a gente espera, tá bom? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, e que a gente possa assimilar um pouco disso que é nos colocado aqui, para que a gente possa se desenvolver e verdadeiramente buscar esse crescimento diante de Deus. E que Deus possa nos cuidar, meu irmão.